Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 24 de março, nós vamos meditar de 2 Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 4, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar o segundo livro de Samuel. Samuel já é morto, e como eu havia já mencionado, segundo Samuel, ele vai ser escrito pelo profeta Natã e por Gade, né? Eles são responsáveis aí por dar continuidade a essa obra que iniciou com o próprio Samuel. E nós vamos ver que, segundo Samuel, ele vai abranger 40 anos do reinado do rei Davi. Isso mesmo, né? Nós vamos ver que ele vai iniciar o seu governo ali por Judá, em Hebron. Posteriormente, né? Isso vai ser por 7 anos. Posteriormente, ele vai se unir, né, às demais tribos, e aí vai ser estabelecido Jerusalém como a capital, né? Então, nós vamos começando com Davi recebendo a notícia da derrota e da morte de Saul. Olha só, depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, estando já 2 dias em Ziclage, sucedeu ao 3º dia aparecer no arraial de Saul um homem que, com as vestes rotas de terra sobre a cabeça, chegando ele a Davi, inclinou-se em terra e perguntou a Davi: "Da onde vens?" E ele respondeu: "Fugiu do arraial de Israel." Disse-lhe Davi: "Como estão as coisas por lá? Conta-me." E ele disse: "O povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho." Disse Davi ao moço que lhe dava notícia: "Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos?" Então disse o moço portador da notícia: "Cheguei por um acaso na montanha de Giboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria se apertaram com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me e disse: Eis-me aqui. Eu disse. E ele me perguntou: Quem és tu? E eu respondi: Sou Amalequita. Então ele disse: Arremate contra mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-se-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete, e os trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram, jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, por quem tinha caído a espada. Então perguntou Davi ao moço portador das notícias: De onde és? Ele respondeu: Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi disse: Como não temeste estender a mão para matardes o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos moços e lhe disse: Vem, lança-te sobre este homem. E ele o feriu de sorte que o morreu. Disse-lhe Davi: Do teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Matei o ungido do Senhor. E aí nós vamos ver um lamento de Davi, né, pela figura de Saul e também do seu filho Jonatas, o seu grande amigo. Pranteou Davi a Saul e Jonas, seu filho, esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino do arco, que está escrito no livro dos justos. A glória de Israel, a tua glória foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Não noticieis em Gate, nem publique nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem
as filhas dos filisteus, nem salte de contentamento as filhas dos incircuncisos, né? Então ele fala sobre não propagar a notícia para que não chegue em toda a circunvizinhança, né? Filisteia, que era um império gigantesco, para que o povo não regozijasse sobre a morte de Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida quanto na morte. Ele declara no versículo 23, eram mais ligeiros do que águia, mais forte do que leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, porque vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassado o amor de mulheres, como caíram os valentes e pereceram em armas de guerra. E aí Davi vai ser aclamado rei de Judá, no capítulo 2, olha só. Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor, sobe. Perguntou Davi, para onde subirei? E respondeu o Senhor, para Hebrom. Olha que coisa mais linda, não é? A dependência de Davi em consultar sempre ao Senhor, quer mesmo em guerra ou para tomar posse de um reinado que já era dele ortogado lá atrás, na unção derramada pelo profeta, pelo sacerdote Samuel. Mesmo assim, ele perguntou a Deus, é tempo? É certo que devo fazer isso? Como ele nos ensina, não é? E ele diz, subi Davi até lá, e também as suas duas mulheres, Ainoá, as Gererita, e Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram na aldeia de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá, e informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiro aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhe, bendito do Senhor seja vós por esta humanidade para com vosso Senhor, para que Saul, pois, o sepultaste. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade, eu vos recompensarei este bem que fizeste. Agora, pois, sejam fortes vossos irmãos, e sede valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram sobre ti. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou Isbosete, filho de Saul, e o fez passar em Manaim. E o constituiu rei sobre Gileade, sobre Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos de Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, somente na casa de Judá, que seguia Davi. Então, muito bem, Abner, comandante de Saul, não queria perder o seu posto, a sua posição e o seu poder. E para isso, ele faz o quê? Quem assumir o trono de Saul antes que logo a notícia de Davi chegasse, as tribos se convergissem em favor de Davi, rapidamente ele unge, ele faz subir ao trono Isbosete, que era um dos filhos de Saul, O tempo que Davi reinou em Esbom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Saiu Abner, filho de Ner, com os homens de Isbosete, filho de Saul, de Manaim, a Gibeá. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os homens de Davi se encontraram um com os outros perto do açude de Gibeão,
Pararam estes do lado de cá, do açude, e aqueles do lado de lá. Disse Abner a Joabe: levante-se, os homens, e batam-se diante de nós. Respondeu Joabe: levanta-te. Então levantaram e avançaram em igual número, 12 de Benjamim, da parte de Esbocete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um lançou mão da cabeça do outro e meteu-lhe a espada no lado, e caíram juntamente. Donde se chamou aquele lugar Campo de Espada, que está junto a Gibeão. Seguiu-se crua a peleja naquele dia, porém Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. Que triste isso, não é? Guerreando entre si as tribos de Israel. E aí nós vamos ver que Abner vai matar Asael, e isso vai ser algo assim de muita repercussão. Preste atenção. Estavam ali os 3 filhos de Jeruia, Joabe, Abiaçai e Asael. Asael era ligeiro de pés, como gazela selvagem, e Asael perseguiu Abner. E na sua perseguição não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: és tu, Asael? E ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda e lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém Asael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer: desvia-te para de trás de mim, porque hei de ferir-te e dar contigo em terra. E como avistaria o rosto de Joabe, o teu irmão? Porém, recusando a desviar-se, Abner o feriu no abdômen com a extremidade inferior da lança que lhe saiu por trás. Asael caiu e morreu no mesmo lugar. Todos quantos chegaram ao lugar em que Asael caíra, morreram, e que no lugar onde Asael caiu e morreu, eles pararam, né? E aí nós vamos ver que Joabe, né, vai criar ali ainda mais um clima de animosidade e vingança entre esses 2 capitães, né? Porém, Joabe e Abissai perseguiram Abner, pôs o sol quando chegaram eles ao outeiro de Amá, que disse diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner e, cerrados numa tropa, puseram-se no cume de um mosteiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas tuas consequências? Até quando te demorarás a ordenar ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? Olha só, né? A gente está vendo aqui um Abner acuado, né? E aí nós vamos ver que Joabe, tão certo como vive Deus, se não tivesse falado só amanhã cedo, o povo cessaria de perseguir cada um do seu povo. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou, e eles não perseguiram mais a Israel e não pelejaram, né? Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície, passaram pelo Jordão e caminharam toda manhã, chegando a Manaim, né? No capítulo 3 fala que durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, né? Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul ia se enfraquecendo dia após dia, né? E aí nós vamos ver que em Hebrom, na casa de Davi, nasceram-lhe, né, filhos. O primogênito era Amon, de Ainoá, a Jereslita. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Gessur. Quarto era Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefanias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglá, mulher de Davi.
estes nasceram a Davi ainda no tempo de Hebrom, né? E aí Abner vai fazer aliança com Davi, havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, e cada vez mais a casa de Saul se enfraquecendo. Abner, muito esperto, o que ele vai fazer? Fez poderosa a casa de Saul, se fez poderoso na casa de Saul. Teve Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. Perguntou Isbosete a Abner: por que coabitaste com a concubina do meu pai? Então se irou muito Abner por causa das palavras de Isbosete e disse: sou eu, cabeça de cão para Judá? Ainda hoje faço benevolência à casa de Saul teu pai, e seus irmãos e seus amigos, e te entregarei eu na mão de Davi? Contudo, me queres hoje culpar por causa desta mulher? Assim faça Deus segundo o que lhe parecer. A Abner, como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul, estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Beserva, né? Então aqui nós vamos ver já o reinado de Davi se fortalecendo, né? Nós vamos ver que quando Abner se aproxima, vai ser o momento exato da vingança de Joabe. Joabe, que é comandante de Davi, vai matar Abner, que era comandante de Saul. Isso para Davi é considerado uma traição de Joabe. Mas você já sabe o porquê, não é? Joabe ainda estava ferido pela morte do seu irmão, né? E aí nós vamos ver que Davi vai lamentar a morte de Abner, tá? Aqui a partir do versículo 31 ainda do capítulo 3. E no capítulo 4 nós vamos ver a morte de Isbosete, né? Que reinava no trono de Saul. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos lhe afrouxaram. O reinado já estava muito debilitado, não é? E todo Israel pasmou. Tinha o filho de Saul ao seu serviço, 2 homens capitães de tropa, um se chamava Baaná e outro Recabe, filho de Rimom. E aí, né, que era filho de Benjamim, porque também Beirote tinha tido como pertencente a Benjamim. Tinha fugido Beronita de Gitaim e ali estava morando, né, até aquele dia. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, era da idade de 5 anos, quando Jezreel chegaram com a notícia da morte de Saul e de Jonathan. Então a ama tomou e fugiu, e sucedeu que quando ela se apressava em fugir, ele caiu e ele ficou manco, e o seu nome era Mefibosete. Depois nós vamos ver Davi honrando, né, o filho de Jonatas, Mefibosete. E aí nós vamos ver que, indo Recabe a Maná, filho de Rimom, chegaram à casa de Isbosete no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali entraram no interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram no abdômen. Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Tendo eles entrado na casa, estando ele no leito do quarto de dormir, feriram e o mataram. Cortaram-lhe depois a cabeça e a levaram andando toda a noite pelo caminho da planície. Olha que fim triste, não é? Toda a casa de Saul, né? Os filhos de Saul, você vai ver, né? A morte trágica e a cabeça sendo decepada, né? E aí nós vamos ver que trouxeram essa cabeça de Isbosete ao rei Davi em Hebrom e lhe disseram: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo que procurava tirar-lhe a vida. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e a sua descendência. Porém, Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filho de Rimom, o Beronita, disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu minha alma de toda angústia
eu logo lancei mão daquele que me trouxe essa notícia. Eis que Saul é morto. Pareceu-lhe, porém, aos meus olhos que era como se trazia boas novas e como recompensa o matei em Gigabe. Da mesma forma, não é? Nós vamos ver isso acontecer com esses dois homens, né? Então, deu Davi ordem aos seus moços e eles, pois, mataram, tendo-lhe cortado as mãos e os pés, penduraram junto ao açude de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e o enterraram junto à sepultura de Abner em Esbrom. E agora, deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.